Você já sentiu medo? Você já ficou surpreso? Você consegue identificar essas emoções em ti ou nos outros? Meu nome é Jonatas Crisel, eu sou especialista em PNL e nesse vídeo da série eu falo um pouco sobre essas duas emoções. A surpresa é a mais breve das emoções. A duração dela é tão breve quanto um segundo. É o tempo entre algo inesperado acontecer e a gente entender o que está acontecendo. E depois disso a surpresa faz uma transição para o medo, para a felicidade, para a raiva, para o nojo ou para alguma combinação dessas outras emoções. Tem alguns estudiosos das emoções que nem ao menos reconhecem a surpresa como uma emoção, em função de a gente não poder caracterizar ela como negativa ou positiva. E eles creem que todas as emoções deveriam ser assim. O Paul Ekman discorda. Ele observa que algumas pessoas não gostam de ser surpreendidas e outras adoram. E aquele instante de transição entre a surpresa e a próxima emoção pode ser positivo ou pode ser negativo, variando de pessoa para pessoa. Uma situação que é bem comum de ser confundida com a surpresa é o espanto, que é uma expressão que o Ekman usa. Ele é totalmente diferente da surpresa. O timing da surpresa é muito curto, dando menos de meio segundo. Se eu te avisar que algo vai acontecer, uma explosão, por exemplo, tu perde a capacidade de ficar surpreso, mas tu ainda exibe o espanto. E por fim, o espanto é um reflexo físico e não uma emoção, né? Na surpresa, os olhos se abrem mais, a sobrancelha se ergue, o maxilar se abre. Em contrapartida, no espanto, os olhos se fecham, a sobrancelha se abaixam, a face se estica. O medo é a emoção ligada ao espanto. Enquanto o espanto é um reflexo físico, básico, primitivo, o medo é uma emoção mais sofisticada. Trata-se de um tema muito caro para nós, que é a sobrevivência. O medo é a emoção protetora que tenta garantir a nossa segurança. Entretanto, a gente pode aprender a sentir medo de quase tudo, mesmo de coisas que não representam perigo. Por exemplo, a gente às vezes tem medos infantis, como o escuro, e medo de se expor em público, que alguns adultos têm ainda hoje. E como sempre, os detalhes, as causas, as informações a respeito do objeto do medo não nos previne de ter o medo. O sujeito tem medo de agulhas, provavelmente ele já foi picado por uma agulha, ele sabe como é que é, já fez exame, enfim, mas ele vai sempre apresentar sistematicamente a mesma reação de medo. Evolutivamente, a gente é capacitado para duas reações em função do medo: fugir ou se esconder. Não que a gente execute ela nos dias atuais, mas nosso organismo reage, ele direciona o fluxo sanguíneo para os grandes músculos das pernas, e aí a gente tem algumas situações que a gente eventualmente fica paralisado a fim de não ser notado. Assim como a raiva, que eu falei no vídeo anterior, o medo também tem uma gama ampla de variações e pode ser influenciada por três motivos: intensidade, que diz respeito ao quão grave é o perigo; timing, a ameaça é imediata ou é uma ameaça futura; e enfrentamento, tem algo que eu possa fazer ou eu devo fugir disso. E a combinação desses três fatores modula a expressão do medo do indivíduo. Percebe que o medo de uma cirurgia agendada para o mês é muito diferente do medo que vê um sujeito, um carro vindo na tua direção enquanto tu está no trânsito. E o medo também tem a capacidade de inibir, assim como a raiva, nossas outras reações. A gente fica incapacitado de pensar em outra coisa diferente do objeto do medo por algum tempo, mesmo se a gente tiver consciência que a gente está com medo. Ficamos com medo e até estarmos livres da ameaça ou até eliminá-la. É grande o período às vezes. Se a gente percebe que não é capaz, o medo pode se transformar em pavor, que é a expressão mais intensa do medo. E a antecipação de uma ameaça futura pode monopolizar a nossa atenção por um período tão prolongado, gerando ansiedade, e dependendo da intensidade da frequência pode evoluir para um pânico. E as crises de pânico são caracterizadas por serem episódios onde um medo muito grande invade o nosso pensamento enquanto a gente lida com outros assuntos. A ansiedade é uma preocupação sem alvo. A gente se sente em perigo sem saber exatamente qual é a ameaça. E aí, sem saber o que fazer com relação a isso, e vira um círculo vicioso. Tem uma série de distúrbios emocionais em razão que o medo desempenha, né, em função do medo.
as fobias, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico e a própria ansiedade patológica. A gente pode identificar o medo por alguns sinais. Elevação das pálpebras superiores, né, olhos arregalados, o relaxamento do maxilar e às vezes um puxar horizontal da boca. É mais ou menos essa cara do medo. O alvo central do medo é nos proteger de uma dor física ou psicológica, embora a dor não seja considerada uma emoção, e sim uma sensação. Contudo, tem algumas pessoas que gostam de sentir medo, que assistem filmes de terror, que se expõem a atividades físicas arriscadas, um bungee jump, por exemplo, pular de paraquedas, e aí ele tem toda uma alteração circulatória, de batimento cardíaco, cardiopulmonar, que é alterado no nosso corpo, que tem um impacto. E mesmo que tu esteja fazendo uma atividade recreativa em função do medo, tu tem esses sintomas, isso é interessante de notar. Em outras pessoas, contudo, o medo é tão tóxico que elas evitam a qualquer custo. E também tem as pessoas que consideram desagradáveis as sensações do medo, ok, mas tá, né, vai passar e tá tudo certo. Não é alguma coisa que a gente vai ter que evitar a qualquer custo. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo, que tu veja os próximos vídeos da série, onde eu vou falar mais sobre as outras emoções básicas, e veja os anteriores se tu ainda não viu. Lembra de me seguir nas redes sociais para receber mais informações como essa e afins. Diz aqui embaixo, bota nos comentários o que tu achou desse vídeo, se identificou alguma coisa, se ficou alguma dúvida, enfim, conversa comigo, me diz o que tu está pensando. E um grande abraço e até o próximo vídeo.